Em uma manhã comum, lá está o nosso querido Prota resmungando que finalmente ele conseguiu sair daquele espaço caótico e que já estava impossível continuar por lá. Mas também não é pra menos, o coitado ficou preso naquele espaço caótico do amanhecer por mais ou menos um ano. Simplesmente um ano inteirinho. Pela cara dele dá pra ver que não foi fácil mesmo. E logo algumas memórias, algumas não, muitas memórias daquele lugar começam a vir de repente na mente do coitado, que já resmunga muito, afinal ele ficou preso por tanto tempo e não aguentava nem pensar naquele lugar. Mas era claro que ele ia ficar se lembrando, pois depois de ficar preso naquele lugar fantasma por mais de um ano, as imagens vão aparecendo na cabeça de Xia aí de vez em quando. Isso faz pensar se talvez agora ele fosse a reencarnação de alguém muito importante e poderoso, e que na real ele fosse a reencarnação de alguém muito forte. Então talvez ele poderia enfim entrar em uma boa seita e ter uma boa vida ideal. Enquanto isso, algumas pessoas comentam com o seu mestre deslumbradas por ter encontrado ossos de 17 anos flamejante imortal. Essa rapaziada é maluco pra cultivar, mano. Sai fora, escala até uma montanha se for preciso, eu, hein? Um dos rapazes que ali estavam ficam todo contente e também muito curioso. Logo pergunta ao mestre imortal se ele também realmente poderia se tornar um imortal com aquilo. Enquanto o maluco fazia de tudo pra conseguir enfim entrar para uma seita, chega alguém de trás dele de uma forma misteriosa. Esse tipo de cena é manchado, mas é muito boa, mano. Era ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido Xiayi, que na moralzinha pergunta ao senhorzinho ali se ele também poderia testar as suas habilidades. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal ainda para que se inscreva, e assim ajudar a gente a bater a meta de 40 mil inscritos. Se gostarem e quiserem uma continuação desse manhwa, comentem aí, e é claro, mete bala no like. Na minha breve concepção, o Prota chegou chamando ele de velhote e de certa forma para o mestre mortal talvez isso seja muito desrespeitoso e o cara também percebe isso. Na hora ele aponta o dedo para o Prota dizendo ao outro rapaz que de agora em diante ele tem de se lembrar que pessoas como aquele mendigo ali estão muito abaixo das habilidades dele, e de uma forma snob o velhote pergunta se o mendigo realmente queria testar as suas habilidades. Enquanto todo contente, o Prota torce para sua energia estar saudável. Ele logo põe em prática em meio a toda aquela desconfiança e uma total pressão em cima do coitado de Xiayi. Afinal, como o mestre disse, ele era um mendigo que queria testar as suas habilidades, mas ao tocar o medidor de habilidades, uma magia escura começa a surgir para cima, deixando todos, inclusive o próprio Xiayi, completamente de queixo caído. Olhando para aquilo, o mestre fica impressionado, dizendo que aquela magia era preta como tinta, e pergunta se aquela ali realmente é a habilidade natural do cultivo do mesmo. Ainda impressionado, ele grita que aquilo ali não tá correto de forma alguma e que na verdade, aquele é o corpo de um taoísta inato, e isso era extremamente raro mesmo. Xiayi também estava impressionado e boquiaberto, ele diz que não sabe muito sobre o que está acontecendo ali, porém acredita que aquilo significa provavelmente que ele era muito bom. Do nada, um mestre muito interesseiro chega no Prota dizendo ao mesmo que a sua seita de meteoritos está disposta a pagar uma enorme quantidade de pedras espirituais. Logo um outro bombadão chega desdenhando do Prota e diz que qualquer um ali poderia lhe dizer ao mesmo onde encontrar uma boa montanha para colher uma veia incrível de minerais espirituais. Mas do nada muitas pessoas dizendo que queriam nem saber da veia espiritual dele, pois queriam que aquele garoto era especial demais. Coitado do Wolverine, mano. A galera começa a puxar ele de todas as formas possíveis e na hora o coitado começa a refletir que não estava esperando por isso. Afinal, o taoísmo inato soa como algo raro e extremamente forte mesmo. Rapidamente chegam duas boas garotas ali dizendo que na verdade todos eles tinham uma boa posição social, por isso não tinha motivo algum pra ficar arrumando encrenca assim por causa de um simples garoto mendigo. Mas quando o Prota ouve um dos rapazes dizendo que aquela ali era a seita do submundo, todo confuso ele olha para a garota se perguntando por que carambas ela estava por ali agora. Olhando mais atentamente as reações daqueles homens, o Prota chega à conclusão de que aquelas pessoas ali nem se atreviam a falar na presença daquelas duas lindas irmãs, e por esse motivo provavelmente a seita do submundo era realmente a seita mais forte de todas, e literalmente era isso que Xiayi estava buscando intencionalmente. Mas logo a boa mulher de vermelho se aproxima do Prota dizendo a ele não esquentar a cabeça, pois a seita dela iria aceitar ele com certeza, e que a seita delas era muito melhor do que aqueles ali de terceira categoria. E depois de um tempo, simplesmente do nada o Prota aparece em um lugar que ele já nem conhecia, e fica se perguntando o que era aquele se na verdade era o clã daquelas duas gatas. Mas enquanto ele ficava se perguntando que lugar era esse, a mulher chega do nada no Prota perguntando ao mesmo se ele sabe que tipo de facção era a seita do submundo deles, e na hora o maluco já fica completamente em choque. A mulher sinistra então explica ao Prota que essa seita do submundo nada mais era do que um grupo de cultivação que dividia o cultivo completamente em grupo. E olhando nos olhos do Prota mais a fundo, ela ainda explica que o taoísmo inato do mesmo será uma enorme fonte de cultivo, para que ele possa distribuir em grupo. Olha que mulher filha da mãe, cara. Porém, igual um lunático, nosso Prota grita igual o Paulinho louco, pedindo pra elas pararem imediatamente com o que estavam fazendo. Esse cara é muito nóia, mano. Caindo no chão e muito assustado, ele grita que elas eram duas irmãs cultivadoras e que definitivamente aquilo não era uma boa coisa. Ah, você ignorou o termo de seita do submundo, né, meu rei? Aí você se complica sozinho. Toda sedutora, então, a garota pergunta ao Prota por que raios não seria uma boa coisa. E na real, o que caramba tinha de errado em serem cultivadoras em grupo? Se aproximando ainda mais do Prota, a mulher diz que com o corpo inato do mesmo, essa prática será muito mais eficaz, e ele estaria ajudando as parceiras de cultivo do mesmo se tornarem mais fortes. Ainda insistindo, elas dizem ao garoto que tudo isso é para o bem dele, e que se ele retornar ao mundo das artes marciais, então em 3 dias no máximo, ele será capturado por aqueles Zé Ruelas e usado até a morte. Então completa dizendo que por enquanto era melhor deixar que as lindas irmãs ali usassem o poder dele primeiro, para evitar a morte inevitável do mesmo. Tentando sair daquela situação horrível, o coitado do garoto diz a ela que estava doente. Então ela responde que ele era engraçado e que se for esse o caso eles cuidariam dele antes. Mas
ainda mais em choque, ele grita dizendo pra elas não se aproximarem dele, que na verdade ele não queria que elas cuidassem dele. O maluco se meteu numa enrascada absurda, mano. Completamente desesperado, o garoto grita que na verdade ele gostava muito mesmo de homens e não tinha nenhum interesse em mulheres. As ideias, mano, olha esse cara. Irritada, a garota de uma forma muito ameaçadora puxa ele pelo colarinho, dizendo ao mesmo para que tenha muito cuidado com o que diz. Afinal, dizer que gosta de homens poderá resultar em algo muito ruim pra ele no final. Ô louco, a mina virou uma homofóbica do nada, mano. De uma forma mais sinistra ainda, a mulher de vermelho mete a lambidona na cara do prota, dizendo que queria provar aquele bonitão primeiramente. Eu não tanco essas minas não, Zé. Em pensamentos, o prota finalmente cai na real que quando tudo isso acabar, ele deverá refinar a sua moral e se tornar alguém de respeito, mas enquanto isso não é possível, ele terá de ceder a essas garotas. Porém, literalmente do nada, a mulher congela e fica parada olhando para o prota enquanto a sua irmã pergunta o que foi que deu nela, pois ela também queria ter a sua vez. Se você parar pra pensar que Chiayi tá todo sujo e foi reconhecido como mendigo, essas garotas são realmente problemáticas. De primeira mão, a coitada fica toda sem palavras ali no chão, enquanto reflete que a aura em volta de seu corpo estava surgindo incrivelmente e que ela sentia mais como se fosse explodir na real. De uma forma muito estranha e muito suspeita, ela começa a gritar que aquilo ali realmente era muito, mas muito estimulante mesmo. E na hora ela se levanta e sai correndo dizendo pra sua irmã ir primeira. Enquanto corria, ela reflete que a descoberta foi alcançada com uma rapidez incrível. Então o estado recém-descoberto alcançado também requer uma estabilidade. E depois de sua irmã sair correndo do nada igual uma esquisitona, a outra boa moça se vê sozinha com o prota e não dá outra. Logo ela pula para cima do coitado em total desespero. Ao ver a velocidade em que sua irmã saiu correndo em total desespero, ela fica se perguntando se o corpo inato era realmente tão incrível assim, e que talvez apenas o beijo terá um efeito absurdamente absurdo. De uma forma muito cínica e com um olhar muito pior, ela dispara dizer ao prota que talvez se ela fosse comer ele, mas antes que ela terminasse de falar sobre esse assunto bizarro, o coitado fica completamente em choque, refletido que finalmente tinha chegado a sua hora e que embora isso tenha sido de repente, hoje era o dia que ele ia de F definitivamente, ou então se tornaria um homem. Mas quando o prota olha para o rosto da garota, ela estava completamente parada e toda estranha, igualzinho a sua irmã. E na hora assustado, o garoto pergunta o que carambas ela ficou quieta assim de repente também. Prota preocupada dá uma cutucada no braço dela para tentar entender o que estava vendo. Porém, irritadaça, ela grita para ele não relar a mão nela de forma alguma. Coitada do cara, mano. De uma forma muito esquisita, ela sai correndo e grita ao prota que ele devia esperar, pois ela iria voltar ali para terminar aquele assunto com ele, enquanto o coitado no chão fica sem entender bulhufas. E depois de ver aquelas duas esquisitas simplesmente saírem correndo assim sem mais nem menos, o coitado fica se perguntando o que tinha de errado com ele. Porém, em meio a toda essa bagunça, ele se vê sozinho e aquela é uma boa oportunidade para escapar delas. Então isso não importava nem um pouco pra ele. Porém, igual uma assombração, a moça de vermelho aparece atrás do prota, chamando o mesmo de irmãozinho e perguntando por que raios ele queria sair fugir das garras dela. Ele tá parecendo a Momo, mano. Bem no pé do ouvido, ela dispara ao coitado que aquilo ali foi apenas o começo e que ele ainda deve ser treinado por completo antes de finalmente poder partir. E depois de uma longa noite, o prota finalmente estava sozinho novamente, pois elas já estavam nanando. E por incrível que pareça, eles realmente não fizeram nada a sério e muito menos falaram a respeito de drones. Enquanto verificava se a garota realmente estava dormindo, o prota se pergunta o que iria acontecer de verdade afinal. Ele acabou sendo beijado literalmente a noite toda até que elas se cansassem por completo e isso é realmente estranho. Olhando elas dormindo ali completamente indefesas, o prota reflete ainda que elas não representavam ameaça alguma para ele. Mas talvez isso fosse assim porque elas ainda estavam em um nível muito mais baixo do que ele. E depois de refletir mais um pouquinho, finalmente se dá conta de que ficar ali realmente não era uma opção e que na real ele devia mesmo era meter o pé dali o quanto antes. Observando as garotas antes de sair, o prota percebe que ela tinha um anel e que talvez ela deve ter usado alguma técnica sonífera para enfim poder nanar. Não demora muito até ele finalmente perceber que na verdade aquele era um anel de armazenamento registrado nos livros antigos da Terra Proibida. Esse prota sabe demais pro meu gosto, hein? Todo debochado, ele sai se achando, dizendo que iria aceitar e que na verdade aquilo é apenas uma compensação por tudo que elas fizeram para o prota. E depois do adeus às duas lindas irmãs, ele fica se perguntando qual seria o seu próximo passo, depois daquele cultivo duplo muito, mas muito perigoso mesmo. Por fim, após muito pensamento e reflexão, ele decide que seria melhor por hora ingressar em uma outra seita para se fortalecer primeiro. Eu acho que você não vai muito longe na verdade, hein meu guerreiro? Mas esperto que sua pomba, o prota sabia que esse papo de taoísmo inato o tornava perfeito como se fosse um caldeirão humano. Então ele realmente precisava manter isso em completo segredo. Porém, de trás do prota, no meio da correria do mesmo, o Brutamonte manda ele parar de correr imediatamente, pois Chiayi precisava lutar contra ele ou então seria saqueado sem defesa nenhuma. O cara que não teme absolutamente nada e ninguém resmunga que isso só pode ser uma piada. Afinal, ele acabou de escapar, mas o Brutamonte irritado manda ele calar a porcaria da boca e parar de conversinha. Irritado também, o prota resmunga em pensamentos que tudo isso e essa situação que ele estava agora era completamente culpa daquelas garotas chatas que o capturaram. Porém, agora, depois de tudo que ele tinha passado nas garras daquelas irmãs lindas e sinistras, o chateou muito, mas muito mesmo. Agora o pau vai comer solto, hein? Logo Chia parte pra cima do Brutamonte loiro, armando um soquinho, e com um grito de guerra, enquanto o mesmo apenas encarava Chia com um olhar de morte. Mas me surpreendendo e surpreendendo o Brutamonte também, o prota simplesmente se ajoelha na frente do mesmo, pedindo pra ele o poupar, e que toda sua riqueza está limitada naquele anel ali em suas mãos, por isso o Bruta deveria aceitar. Irritado, o Brutamonte balança a cabeça dizendo que não, lá ele 1000 vezes, mas o prota insiste dizendo que tá falando sério, que aquilo ali é tudo que ele tem, e que até pode revistar se não acredita nele. Mas de uma forma muito esquisita, o esquisitão diz ao prota que o que ele quer não é dinheiro, e que as pessoas são saqueadas para satisfazer o seu prazer e seus desejos. Por isso eu não tava esperando mesmo, hein? Desesperada, após ouvir isso, Chiayi sai correndo
correndo, dizendo que ele não está interessado mesmo em homens, e que na real nunca devia ter saído de perto daquelas duas gatas. Foi reclamar de boca cheia, né? Correndo com muito medo, nosso prota pede para o Brutamonte deixar-o em paz, de uma vez por todas. Mas o irritadinho apenas mandava o prota parar de correr, enquanto chamava ele de lixo estúpido. Encafifado com a velocidade do prota, o Brutamonte fica se perguntando como aquele mero mortal ali conseguia correr daquela forma. E ele, como cultivador experiente, não conseguia acompanhar um mero humano normal. E desviando dos golpes, Shea reflete que se continuarem assim por muito tempo, mais cedo ou mais tarde ele acabará sendo capturado e definitivamente isso seria traumatizante. E eu, rapaziada, nunca torci tanto para que um prota escapasse de uma situação dessas. Afinal, eu também não quero ter que ver isso de forma alguma mesmo. Depois de correr por um longo período de tempo, o prota reflete que eles já estavam nessa brincadeira há mais de uma hora, porém ele realmente não estava nem um pouco cansado. Logo ele começa a se questionar se na verdade, por causa do seu corpo inato, ele acabou ganhando poderes também por beijar tanto assim aquelas lindas garotas. Se isso for verdade, esse maluco é apelão demais. O Brutamonte também não demora muito para perceber a incrível hora do prota e logo lança o seu bastão. Ai credo. Ele lança no prota, que sai correndo enquanto ele gritava que tinha um jovem que na verdade junta a hora. Ainda escondido, o prota reflete que felizmente ele conseguiu evitar aquele cara, ou então o seu corpo teria explodido igual uma batata quente por todo o local. Mas enquanto ele se questionava sobre o que deveria fazer agora, ele percebe que os anéis estavam reagindo e na hora ele começa a pensar que talvez tenha passado finalmente por um avanço. Logo ele começa a balançar o anel, lá ele de novo, para ver o que tinha ali dentro, lá ele de novo e de novo. Mas muitas coisas começam a cair de dentro do anel do prota, lá ele 1000 milhões. Shea encontra alguns frascos de substâncias desconhecidas e sem nem saber o que aquilo fazia, ele simplesmente taca na cabeça do Brutamonte, que é atingido na hora. Ainda escondido, o garoto se pergunta se aquilo de alguma forma era venenoso, mas vindo daquelas duas irmãs ali, talvez não fosse algo tão sério assim. Porém, de cima da árvore, o prota começa a ouvir alguns barulhos estranhos que vinham do Brutamonte, e na hora ele percebe que estava escrito algo sobre afrodisíaco. Novamente ele corre desesperado em busca de algum item que poderia ser útil para ele combater aquele Brutamonte e se libertar dessa porcaria de situação ridícula. Tudo que Shea encontra é um item um tanto quanto suspeito, porém ele diz que se encantar aquilo com energia espiritual, então poderia enfim ser útil de alguma forma para ele. Com uma completa cara de lunático, o prota pula para cima do Brutamonte, mandando mesmo enfrentá-lo agora de uma vez por todas, enquanto o cara apenas fica encarando o prota novamente. E Shea, com muita precisão e eficiência, consegue acertar bem no meio da jaca do Thor da Deep Web, que logo cai ao chão. Depois dessa porrada, o maluco ficou parecendo o Glenn de The Walking Dead. Após ter dado essa bordoada num Brutamonte, o nosso querido prota todo contente suspira dizendo que felizmente tudo saiu sob total controle, porém ele sente algo de errado em si. Logo ele se questiona por que carambas ele estava ficando assim tão energético, e que talvez ele deveria injetar mais poder espiritual na arma, afinal aparentemente um monte de QI cercava o seu corpo. Até que por fim Shea se dá conta de quanto aquela arma ali em suas mãos era muito sus, e resmungando em pensamentos ele reflete que vindo daquelas duas irmãs ali, aquilo ali realmente parecia ser apenas mais um objeto indelicado das cultivadoras do submundo. Depois de um tempo totalmente com as roupas do Brutamonte, o prota comemora dizendo que o karma é maravilhoso e que na verdade, se você for roubar alguém e não conseguir, então merece ser roubado de volta. Que tipo de conceito é esse, hein, Shea? Sem contar que ele ainda tinha de encontrar uma cidade bem rápido e também encontrar uma forma de sair da esfera de influência daquele bicho ruim. Já haviam se passado 3 dias desde que aquele sufoco que o prota tinha passado, e lá estava um dos guardas na montanha próxima à facção King Feng. Assim que Shea chega lá todo com uma cara de bobo, o guarda pergunta ao mesmo, chamando ele de viajante, quais seriam as intenções do garoto para estar chegando ali assim. Todo sorridente e muito simpático, com essa roupa muito esquisita, o prota pergunta ao rapaz como é que ele estava e que na verdade ele veio até ali para se tornar um aprendiz. Mas ao ouvir isso, o guarda não fica muito contente com a presença do prota e ordena para que o mesmo saísse dali o quanto antes. Afinal, mesmo que ele não fosse tão esquisito assim, ele nunca poderia entrar ali. O cara ainda completa dizendo a Shea que ele provavelmente nem procurou sobre os requisitos e que também é muito jovem, porém pergunta se ele estava pelo menos no estágio mínimo. Enquanto ele era humilhado, Shea reflete que começou a cultivar apenas 2 dias atrás. Embora ele tenha atingido o 4º nível de coleta de Ki, ele ainda não tinha os requisitos necessários de idade. Ainda em choque com todos que ouviam zombando de suas vestes, Shea começa a se perguntar o que carambas ele poderia fazer agora para enfim resolver essa situação. Não demora muito até ele voltar até o guarda que humilhou da última vez e não da outra. Quando o cara já vê o prota, fica com uma cara de nojo e raiva ao mesmo tempo. De uma forma muito, mas muito estranha mesmo, o prota abraça o cara por trás, lá ele, mostrando ao mesmo algumas pedras douradas, e no mesmo instante o guarda já se impressiona com aquilo. E vendo o interesse do guarda nas joias, o prota pergunta se então a sua situação realmente era sem esperança assim, conforme ele estava reagindo o tempo todo. Sem graça, o guarda responde que parece que só agora o prota atingiu o 4º nível e que mesmo com talento ele era estúpido. Porém, como dizia o ditado, a diligência cura o desajeitado, então desastia para guardar, pois ele chamaria o ancião ali. Antes de sair, o guarda diz que não garante ao prota que ele conseguiria, pois se os anciões disserem não, então assim será. Mas o prota responde que não tem problema e que nem sabe como agradecer ao mesmo por tamanha bondade. Enquanto o cara se retirava dali, o prota reflete que felizmente havia muitos itens úteis dentro dos anéis das irmãs. Lá ele de novo. E que se não fosse por eles, então ele estaria duro sem nenhum tostão agora. Ainda exausto pra um caramba, Shea reflete que a maior seita nas proximidades é a seita de Xian, que é pelo menos do mesmo tamanho da seita do submundo do destino. Ele ainda comemora em pensamentos que por sorte o seu sonho de ter fama e também uma vida ideal, aparentemente poderiam ser alcançados no fim das contas. Porém, enquanto o prota bobão estava ali imaginando mil coisas para o seu futuro, que parece até eu, mano, chega uma mina muito aleatória cafungando o cangote do mesmo, que assusta na mesma hora. Vendo o desespero do prota, a garotinha não fala absolutamente nada e fica encarando ele, que ainda assustado pergunta pra esquisita
garota ali quem seria a mesma afinal de contas. Toda contente, ela chama o Prota de irmão e dispara dizer ao mesmo que na verdade o seu nome é Yue. E ao ouvir ela chamando de irmão Xiae, fica muito surpresa e confuso na real. Quase tão rápida quanto a velocidade da luz, ela diz ao Prota que também é uma recém-chegada e que sabe que Xiae veio até ali para se candidatar, o que o torna então um irmão mais velho. Mas o que quebra o Prota é a garota dizendo que ele realmente é um dos discípulos mais fracos que ela já viu em toda a sua vida. Mano, todo mundo humilha esse cara, velho, coitado. Todo triste, ele diz que então ela deve o ignorar quanto ele foca sua curiosidade em outra coisa, porém a garota pede pra Xi esperar. Quando ele pergunta para a garota o que a mesma queria, ela já fica muito esquisita e logo ele fica resmungando em pensamentos que de novo teria de passar por isso. Mas deixando o Prota ainda mais surpreso, ela grita ao mesmo que ele tem um cheiro muito bom. Cara, parece que toda mina nesse manhwa é toda esquisita assim, velho. Ao ouvir isso, o garoto fica se perguntando do que carambas ela estava falando. Afinal, ele era apenas um rato de esgoto que nem sequer passava perfume nem tomou banho. Porém, de uma forma muito aleatória que nem sequer eu estava esperando, aparece um monte de bombadão e alerta um Xia de que ele não se esquecesse de manter distância daquela garota ali. E vendo o tamanho daquele bando de brutamontes esquisitos, Xiae literalmente cai na real que aquela galera realmente seria um enorme problema pra ele. E aquela garota ali também. Mas realmente aquela garota não daria paz ao Prota e nesse momento chega alguém aparentemente importante, dando aquela tossidinha clássica para chamar a atenção do mesmo. Nesse momento em que o Prota enxerga o ancião ali em sua frente, ele empurra a garota pra longe, dizendo ao velhote que seu nome era Xiae, que estava ali apenas para se candidatar. Preocupadaço com tudo aquilo que viu, o velhote diz ao Prota que idade não é tão importante assim, porém ele devia mesmo prestar atenção nas coisas que estava fazendo. Muito em choque ao ouvir isso, o garoto fica sem graça e responde sorrindo que na verdade isso não era bem o que o ancião estava pensando. Coitado, mano, mas esse maluco aí só se lasca. O ancião então chama Yue dizendo que sabe que a mesma é muito talentosa e inteligente, porém ela ainda deve estar atenta à imprudência dessa ação da mesma. Observando tudo aquilo, o velhote muito incrédulo reflete que realmente alguns desses novos discípulos são severamente carentes de bom senso e não havia sombra de dúvidas disso. Mas olhando para o Prota agora, o velho percebe que faltava muito talento naquele rapaz, porém a sua força realmente era excepcionalmente diferente de tudo que ele já tinha visto em toda a sua vida. Todo sorridente, o ancião se aproxima de Xiae dizendo que talvez ele seja um garoto que precisa de ensinamentos e conselhos divinos e que talvez ele realmente merecesse ser ensinado. E com o garoto todo contente, o ancião diz que está tudo resolvido e a partir de agora, ele é então um discípulo da seita King Feng e já o discípulo da guarda irá levá-lo para a nova casa do mesmo para que ele pudesse praticar duramente. Ouvir isso é uma extrema alegria para o Prota que não consegue fazer nada além de agradecer ao ancião, enquanto a garota Yue fica apenas olhando para o Prota de trás meio encucada. E mais tarde, lá estava o Prota com suas técnicas básicas em uma caverna para ajudar a cultivar, e que na verdade isso era tudo o que ele queria. Mas mesmo aquela técnica parecendo ser um pouco de baixo nível, ele não achava que seria capaz de realizar técnicas mais avançadas e por isso aquilo estava mais do que bom. E ali Xiae tem a certeza de que se juntar a essa seita foi realmente a melhor escolha no final, e que não havia mais nada para ele se arrepender. Mano, de verdade, mais um Prota que consegue tudo que quer. Logo, nosso rapazão se põe a meditar, pois ele sabe que o mais importante para ele agora é treinar e se fortalecer a sua base de cultivo e assim ficar ainda mais poderoso e talentoso. Porém, ele logo começa a se lembrar de Yue. Em sua cabeça, muitos pensamentos o fazem chegar na conclusão de que talvez ela fosse realmente muito familiar para ele. Mas depois de deixar tudo aquilo pra lá, o Prota volta a meditar e logo alguém começa a bater na porta, interrompendo a meditação do mesmo. O coitado realmente não tem paz, mano. E quando ele vai até a porta dizendo que estava muito ocupado e agora realmente não é uma boa hora, era Yue toda sorridente perguntando se poderia morar junto com ele. Mas surpreendendo a garota e também a mim, o Prota simplesmente bate a porta na cara da coitada, dizendo que definitivamente ela não poderia morar ali com ele. A coitada começa a bater na porta desesperada, pedindo para o Prota abrir a porta, enquanto mesmo segurando ainda, apenas ordena para ela voltar para casa e ficar quietinha nela. E Yue, mais perseverante que uma formiga que sempre volta mesmo passando veneno, continua gritando e acrescenta que tinha algo importante para discutir com o Prota. E isso até convence um pouco o Sigma, o fazendo abrir a porta bem devagarinho. Na hora ele dispara que só dará a Yue 5 segundos para falar o que queria. Com uma carinha toda fofa, ela dispara ao Prota que realmente queria morar com o mesmo, e pergunta se tem a permissão dele para isso. Eu definitivamente não deixaria e nem cairia nesse papinho, hein? Mas é claro que ela pensou que se fizesse uma carinha de gato de botas, ela enfim conseguiria convencer o irmão Xia. Mas bom, não é bem assim que acontece. Me deixando surpreso novamente, o Prota simplesmente fecha a porta de novo na cara dela e ordena pra ela sair dali de uma vez por todas. Esse cara me surpreende cada vez mais. Mas ainda insistindo muito, é insuportável, fica batendo na casa do Prota, dizendo ao mesmo que isso realmente era muito sério e ela não tava apenas de brincadeira com a cara dele. E com a garota na porta dizendo várias e várias coisas, tentando convencer o Prota, ele resmunga consigo que os seus problemas ainda continuam iguais de certa forma. Porém, enquanto o Prota refletia que era só trancar a porta e esquecer tudo isso, literalmente do nada mesmo, uma espada atravessa a porta bem do lado do rosto do coitado. Eram uns brutamontes de sunga gritando ao Prota que se ele estava brincando com os sentimentos da querida irmãzinha deles, era melhor dar o fora nela, e então abrir a bendita da porta. Mas muito assustado e cheio de problemas, o coitado de Xiae dispara a eles que não era bem isso que eles estavam pensando e nem o que ela disse a eles. Afinal, ele conheceu ela hoje e não tinha nenhum tipo de convívio com ela. Agachadão no chão, ele pede pra eles realmente não darem ouvidos à besteira dela, enquanto quase chorando, fica se perguntando como é e por que ele se meteu em tantos problemas em tão pouco tempo. E é claro que a garota conseguiu o que queria depois de jogar sujo e fica cantarolando na cabeça do Prota que não consegue nem acreditar que realmente teve de ceder a isso. E assim que ela acaba o showzinho irritante, o Prota se aproxima interrompendo ela e rapidamente diz para perguntar para Yue qual eram as verdadeiras intenções dela para com ele. Olha a cara dessa mina, mano, com essa cara esquisita que só a pomba garota pergunta
pergunta ao prota se ele realmente estava duvidando que ela teve um amor à primeira vista assim que viu ele ali em sua frente. Sorrindo, então Chiayi responde que a atuação dela pode até ter convencido os idiotas de sunga, porém ele realmente não ia cair nesse papinho sem fundamento dela. Deixando tanto eu quanto o prota completamente sem reação, ela simplesmente do nada pula para cima do coitado metendo beijão na bochecha dele. Esse cara tem mel ao invés de sangue nas veias, mano, só pode. Ainda cantando o prota, é esquisito abraço mesmo, dizendo que sempre tem um cheiro muito bom vindo dele, e que isso era maravilhoso para sua forma de cultivo, mesmo sem entender o porquê. Ela ainda acrescenta que acabou de perceber que do lado de fora do portão da montanha, enquanto estiver junto com Chiayi, a sua aura crescerá muito rapidamente, e quanto mais ela chega perto dele, maior é o efeito. Não sei por que ela fez isso, mas de uma forma muito sensual pra caramba. Ela pergunta ao prota se o motivo disso é porque ele tem raízes espirituais excepcionais. Chiayi, cansado de mentir, diz que na verdade, falando com seu coração, o seu corpo está amarrado à força, a tão aclamada estrela do destino. Pior que eu nem sei se isso é mentira. Muito surpresa, ela diz ao prota que não é de se admirar que ele disse que poderia ajudá-la em seu cultivo, mas assustado, Chiayi dispara na hora que nunca prometeu isso a ela, oferecendo pedras medicinais e espirituais, também algumas joias. Como forma de pagamento, ela pergunta ao prota o que eu mesmo achava de ensiná-la melhor a cultivar. De primeira mão, o nosso Sigma não dá muita bola, porém ela continua insistindo de que caso isso for pouco pra ele, então ela trará mais da próxima vez. É uma cilada, hein, Bino? De uma forma muito alfa, o prota se aproxima da garota dizendo a mesma. Quem ela pensa que ele é para ele ser comprado assim com coisas mundanas? Esse daí me tem uma bronquinha absurda, hein? Porém, quebrando o prota no meio, ela pergunta se ela está errada em oferecer esse tipo de tesouro ao mesmo, que na hora resmunga que isso é impossível. Afinal, ele realmente estava tentando repreendê-la, mas tudo que ela estava ofertando pra ele era bom demais pra ser recusado assim de uma hora pra outra, sem mais e nem menos. Na mesma hora, o ex-Sigma, vendido por completo, se curva na frente da garota dizendo que a partir de hoje não há realmente mais problemas e chama ela de irmã mais nova. Não demora muito, ela se levanta toda empolgada comemorando e ainda acrescenta dizendo que já que é assim, então mais tarde irá mostrar mais disso ao prota. Enquanto isso, uma espécie de templo, um rapaz conversava com Linhua, o irmão mais velho de Yor, e dizia ao mesmo que ele parece bem irritado no dia de hoje. Ele ainda completa sua tentação dizendo a Linhua que ouviu dizer que a irmã mais nova do mesmo entrou pela porta de um discípulo e estressado demais, Linhua se vira dizendo que irá procurar por esse discípulo, mas ele se vira para o carinha de cabelo branco dizendo ao mesmo que ele realmente não deveria ser tão hipócrita dessa forma ali. Afinal, ele tá querendo matar pessoas como se fosse um vilão. O bicho debochado que só a pomba não responde nada, mas em pensamento chama Linhua de covarde, dizendo que outros até poderiam ter medo dele. Porém, certamente ele não tinha medo algum daquele bundão. E lá na toca do coelho, a mulher dispara dizer ao prota que na verdade ele não pode se apaixonar por ela enquanto estiverem negociando, e que também só ela poderia tocar nele e não vice-versa. Yor continua dando várias ordens ao prota e também regras, e o bobão só vai aceitando. Afinal, ele nem tava ouvindo, só tava pegando todas as joias do chão de uma forma completamente desesperada. Com um sorriso no rosto e observando o prota pegando as coisas do chão igual um cachorro, ela diz que agora que aquilo ali estava resolvido, ela dará ao irmão algumas habilidades pra ele, pois as que ele tinha consigo eram bem fracas mesmo. E dizendo que ali estavam 3 cópias que ela conseguiu com o tempo, na hora ela apenas manda o prota escolher qual delas ele queria aprender. Isso tá me lembrando Avatar, hein, mano? Ela ainda diz que desde que os níveis mais altos até a base, a qualidade dessas habilidades podem ser divididas em céu, terra, escuridão e luz, e começa a detalhar melhor sobre isso. E depois de explicar muito para o prota sobre cada uma das habilidades, o bobão que de bobo não tem nada, diz que queria todas elas, afinal somente uma criança boba fazia uma pergunta de múltipla escolha. Observando a destreza do rapaz, a garota fica até meio triste, dizendo que ele é um irmão bem ganancioso mesmo, e ele só precisa ter muito cuidado para não morder mais do que realmente pode mastigar. Mas pegando a garota de surpresa, o prota pergunta por que carambas ela tinha as técnicas da seita de Xian em suas mãos. Coitada da mina, mano, além de ajudar o cara, fica fazendo perguntas pra ela. Yor dispara que era de sua irmã, e curioso que sua penca, o prota pergunta se aquela não era a maior seita de todas, e se isso então significa que a irmã dela é da seita Xiana. Preocupadaça, ela pergunta ao prota se ele realmente não estava sabendo sobre as ruínas descobertas pela seita King Feng há algum tempo atrás, e na hora ele rebate que não. Então a garota aproveita para debochar da cara dele, dizendo que com o físico e o cérebro dele, definitivamente ele poderia mesmo ter sido enviado de uma outra seita ali disfarçado como uma topeira. Ela então pergunta se Xia faz ideia do porquê, mesmo a seita King Feng sendo fraca, ainda assim tinha tantos discípulos esperando em filas para entrar para essa seita mequetrefe. Ela explica que isso é precisamente por causa das ruínas de King Feng descobertas recentemente, e poderiam estar repletas de fortuna. Resumindo, geral tá de interesse nisso. Isso deixa o nosso campeão meio reflexivo, pois agora ele teria que fechar os olhos para atividades suspeitas e focar apenas em si, já que a seita está em declínio, sem contar que ruínas de outras seitas King Feng não será nada bom para ele. Ainda refletindo, ele se dá conta de que com aquele tantão de gente ali, ele definitivamente teria de se esconder muito bem, e também esconder sobre seu corpo inato para o taoísmo. Mas observando o prota todo pensativo, Yor corta o barato do mesmo, dizendo que ela já falou demais. Por isso eles precisavam se apressar e praticar bastante. Eu concordo, chega de papo. Envergonhada, ela diz que o gargalo de sua camada 49 de Ki se soltou, então dessa vez eles terão de fazer um avanço sem esforço. Muito surpreso com aquilo, o prota pergunta se ela não poderia simplesmente alcançar um avanço com a coleta de Ki completamente sozinha. Não demora muito até que ela começa a pôr a sua prática em prática e concentrar fortemente a sua energia aqui na sala. Pô, essa cena é realmente muito bonita, hein, rapaziada? Novamente ela de frente com o prota pede ao mesmo para escolher bem, para que não se arrependa mais tarde, pois só assim poderia aprender um por vez. Enquanto praticava, ele reflete que felizmente ainda estava no 4º estágio da coleta de Ki, então tinha muitas oportunidades de ultrapassar os seus limites sem perder esforço. O filho da mãe ainda debocha
dizendo que não admira que Yuri esteja tão ansiosa depois de coletar tanto Ki, apenas para no fim das contas ficar preso em um poço enorme de futilidade. E observando o prota meditando, Yuri reflete que com toda a certeza do mundo, enquanto ela for do irmão Chiei, esse estado de estagnação em que ela se encontra começará enfim a se desfazer por completo. Mas no meio de tanta reflexão e meditação, algo muito estranho começa a acontecer, e na hora ela diz que já estava chegando. E depois de algum tempo, com os olhos fechados, ela começa a se aproximar pouco a pouco do prota, e na mesma hora ela se dá conta que estava de cara com o coitado. Sem dizer absolutamente nenhum ai nada mesmo ao prota, ela simplesmente sai dali toda envergonhada, deixando o prota meditar sozinho no quarto. E quando ela sai correndo pra fora da casa do prota, um dos brutamontes de sunga pergunta mesmo se estava tudo bem com ela pra ela sair daquele jeito. Porém a garota não diz absolutamente nada e fica muito quieta olhando para o nada. Com isso o brutamonte pergunta se estava de boa ou se Chiei fez algum mal pra ela, mas deixando aquelas torres de músculo lá ele pra trás e tristes, ela sai correndo e grita apenas que não lhe aconteceu nada e não precisava esquentar a cabeça com isso. Assim que ela sai de perto deles, as teorias começam a surgir e não demora muito até que eles comecem a culpar Chiei, dizendo que ele deveria pagar caro por deixar Yuri tão triste dessa forma. E logo, muito barulho na porta da casa do prota incomoda o mesmo que estava praticando, e na hora ele pergunta por que essa zona toda lá fora. Coitado, ele realmente não tem paz. Por fim ele resolve deixar isso pra lá, pois agora era pra relaxar depois de reunir tanto Ki para superar o gargalo. Ele conseguiria então avançar para o próximo estágio. E Shia também sabia que tinha de começar a praticar o seu objetivo, porém agora deveria alcançar a 13ª camada de coleta de Ki. E também não podia esquecer que as garotas eram gamadas nele. Ai, tigrão. Mas todo bobo ele chacoalha a cabeça dizendo que realmente precisava fazer era guardar a sua pureza e ficar cada vez mais forte e poderoso. Porém, testando algumas de suas habilidades, Chiei diz que tem de admitir que aquela em específico ali lhe deu algumas habilidades e poderes bem do bom. Depois de passado literalmente uma hora, o prota já tinha chegado até a 6ª camada e comemora dizendo que na verdade era um baita gênio. Parece tão fácil cultivar, mano. E apenas mais 2 horas depois ele já estava na 9ª camada. E assustado, afinal isso foi realmente bem rápido, ele já comemora de novo por terminar de praticar tão rápido assim. Passado 4 horas, o tigrão já estava na 20ª camada e ele tinha certeza de que realmente iria uma hora ou outra reencarnar como um imortal. 3 dias depois ele resmunga consigo mesmo que demorou 72 horas para que enfim ele conseguisse chegar na camada 50. Fi, rapadura é doce, mas não é mole não. Meio triste e quase capengando, ele se pergunta se no final das contas isso tudo e todo esse esforço que ele fez não foi o suficiente, e que aquelas achaduras na parede estavam bagunçando a sua aura. Passado literalmente uma semana depois, os brutamontes de sunga eles estavam do lado de fora da casa do prota até criando cogumelos no braço. Credo, mano, esse povo deve estar numa catinga brabíssima. Finalmente o prota sai pela porta e muito irritado eles correm para cima do garoto dizendo que ele deixou o irmão Yuri muito, mas muito chateada mesmo, e eles não poderiam perdoar isso jamais. Mas mesmo o cara voando para cima do prota com muita fúria e muita força, o nosso guerreiro simplesmente mete um tapa na cara dele igual um tiozão mandando ele meter o pé, jacaré. A porrada foi tão forte, mas tão forte mesmo, que geral já fica encabismado ao ver aquilo, e o maluco voa em direção à pedra entalhada igual uma flecha que foi atirada. Assustados, eles ficam se perguntando se o irmão mais velho Mu não tinha cultivado até a 25ª camada. Então como é que ele poderia não aguentar um tapinha daqueles? Mas o prota, muito debochado como sempre, diz para dizer que só estava cuidando de sua vida tranquilamente, até que aquele brutamonte ali quis pular nele de repente, mas agora ele estava de partida. E o cara de sunga ouvir isso grita mandando o prota parar, pois eles só estavam treinando ali perto da casa de Chiei. Então como ele ousava fazer uma coisa dessas? Deixando o garoto sem palavras, o sunguinha ainda continua que aquele ataque ali ao irmão Mu foi completamente brutal, e como ele teve coragem de fazer isso com aquele coitado. Com um olharzinho meio cínico no rosto e deixando todos ali assustados, Chiei pergunta aos irmãos se na verdade eles não vieram até ali para puni-lo por seus atos. É lógico que todos sabiam que o prota no fundo estava certo, porém não podiam deixar isso barato. E Chiei logo percebe isso vindo deles e pergunta se eles então estavam brincando com a cara dele. Ainda sorrindo, ele diz que eles tinham de reconhecer que o irmão Mu foi quem atacou primeiro, e que se Shia não tivesse contra-atacado agora estaria na parede empalado. Mas mesmo sendo refutados por completo, os cuequinhas irritados gritam ao prota que isso não tinha diferença nenhuma, pois ele ainda tinha infligido um dano excessivo ao irmão Mu. A verdade é que ainda não tinha caído a ficha do cuequinha sobre o que tinha acontecido agora, afinal ele era apenas um iniciante, então como poderia ter uma força tão abundante e agressiva dessa forma, ou talvez fosse apenas uma ilusão. Logo o ancião chega perguntando aos rapazes o que era aquela barulheira toda ali, e o prota se lembra na hora que aquele ali era o velho gentil que ele conheceu na primeira vez que veio até aquele lugar. Ao ver o prota, o velhote fica muito encucado, se perguntando como carambas isso era possível, afinal algum tempo atrás, o garoto ainda era apenas de nível 4, então por que carambas ele tinha subido tão rápido assim de estágio? Ao ver o ancião, todos se curvam para ele, relatando que aquele garoto ali bateu maliciosamente e feriu alguém inocente, agora há pouco, e que todos eram testemunhas disso. Ainda apontando o dedo para o prota, eles acrescentam que deviam seguir as leis da seita, e que de acordo com elas, ele deveria ser expulso imediatamente daquele lugar. De primeira mão, o mestre não sabe muito o que fazer, mas se aproxima do prota e pergunta ao mesmo se ele realmente feriu o irmão mais velho Mu. Será que eu vou berrar? Vai Mu. Desculpem, eu não poderia mesmo perder essa oportunidade. Meio preocupado com seu futuro, Shia responde que não se lembra que tinha 50% de chance de realmente ser ele culpado disso tudo. Porém, muito irritado, o ancião grita mandando ele parar de gracinha e dizer de uma vez por todas se foi ele ou não quem fez isso, e que na real ele já até sabia o verdadeiro culpado. Mais esperto, Shia responde que foi Mu quem tentou atacar primeiro, então por isso 50%. Afinal, ele apenas o empurrou gentilmente, então quem é que poderia imaginar que ele acabaria assim?
Agora, se virando para os cuequinhos, o ancião pergunta a um deles se aquilo que Xia diz realmente era verdade. O maluco já fica completamente em choque. Porém, deixando o velho completamente sem palavras também, ele se curva para o ancião, dizendo que Xia estava mentindo e que o ancião precisava mesmo acreditar nos cuequinha. Observando aquela situação, o velhote reflete que os cuecas só entraram de infiltrados e não faziam nada ali a não ser ficar assediando uns aos outros o dia todo. Mas deixando todos ali surpresos, o ancião diz que tinha uma compreensão geral da situação e a pessoa que acabou de reclamar para ele deve ir até ali e receber o famigerado castigo merecido.